Vocês acham R$ 80 um valor legal que vai ser o ingresso do Festival do Moscatel? Que a gente comentava ontem até com a José Carla Senhor, que faz parte também da toda a organização, e explicando por quê, porque algumas pessoas falam, mas R$ 80. O detalhe é que tem um cardápio fantástico e a bebida à vontade, né? E a qualidade. Eu acho que está mais de 80 o Fast Queijo. Ou por aí, o preço acho Fast Queijo, acho que foi 85. Só direciona para ti o microfone aí, Sérgio, depois. Me parece que, Rogério... Parece que foi 85 o último Fast Queijo. Mas o detalhe é que o cardápio, sem querer desmerecer Fast Queijo, o cardápio do Festival do Moscatel... Não, por isso que eu fiz essa comparação. Eu acho que é uma festa nova, também não é por ser nova, que tem que ser um preço totalmente reduzido. Os espumantes de Farroupilha são de qualidade e de selo ouro em vários lugares. Então acho que não é caro não, até porque o cardápio, como o Rogério falou, não tem um fundo beneficente nisso aí, não é pra... Eu ouvi falar alguma coisa que isso ia... Os recursos que viriam aí da lucratividade iriam para a escola de música, ou estou mal informado? Não sei se detalhe. Disso? Não, sério. Eu até acho, na boa, assim, eu acho que até grandes lucros não dá. Essa promoção aqui, ela talvez para se pagar. Mas enfim. Eu não sei qual é o destino, mas não é para a escola de música, não. É porque ela é municipal e para esse tipo de coisa, para isso aí. Tá. O problema do lucro, acho até que pode dar um lucro, porque a bebida não vai ser ofertada pelos produtores, de repente eles não vão cobrar essa bebida, então talvez consiga algum... Mas o grande lance é ir para a festa, que vai ser bacana, e quem vai organizar toda ao lado da gastronomia são o pessoal ligado ao curso de gastronomia da UFS. E tem uma diferença também do Fast Queijo, também nós não podemos deixar de falar do Fast Queijo, falar bem, né? Porque tem shows no Fast Queijo. E eu não sei qual é as leis de incentivo à cultura ou leis de incentivo de ministérios que venham para Fast Queijo. Pelo que eu ouvi, vem alguma coisa de incentivo do Ministério. Do MDA, vem do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Vou puxar a brasa para o meu assado, foi uma intermediação que nós fizemos, ainda quando estávamos na prefeitura, e está consagrado. É um recurso bastante interessante, são cerca de R$ 100.000, que possibilita nós termos uma bela estrutura no Festival Moscatel. Eu acho que é um produto novo, que a cidade deve trabalhar, o município é o maior produtor de moscatel do Brasil, né? Acho que é um produto interessante, muito apropriado para as festas do fim de ano, né? Portanto, combina perfeitamente com a data. Acho que os produtores do moscatel vão sair no lucro com a realização desse festival. E eu acho, viu, o Rogério, tem mais um detalhe interessante. Eu, particularmente, tenho uma crítica muito dura à forma como é organizado o Fast Queijo. O cidadão que entra no Fast Queijo vai lá, fica de pé o tempo todo, come e bebe de pé. Eu acho um desconforto, especialmente para alguém da minha idade. Acho que isso é uma descortesia com o convidado. O convidado tem que comer e beber sentado. E o Festival do Moscatel propicia isso. Eu falei essa questão dos recursos porque no dia 11/7 o prefeito Clayton falou que os recursos viriam e que daria para custear em torno de 60% da festa do Moscatel. Os recursos estão vindo. Então, talvez aí, eu falei no início que talvez o valor fosse ideal, mas com esses recursos, sendo 60% bancado pelo Ministério, aí vamos dizer, seria talvez eu acho que não cobre 60%, ao menos esse recurso do MDA não cobre 60% do custo do festival. Acho que não. Foi numa volta de Brasília que o prefeito deu uma entrevista e falou sobre 60%. Tenho a sensação que não, eu posso estar redondamente enganado, o prefeito deve saber obviamente melhor do que eu. Seguinte, já tem um montão de assunto para falar, mas só olhando aqui para o lado da esquerda aqui, o Ariel está com umas 200 anotações e o Glacinho está com umas 200 folhas aí. E o lado aqui não sabe ver, na boa, bater papo, conversar. Mas ninguém deu a pauta do programa. Não existe pauta. Uma anotação não vale nada. Eu tenho algumas anotações. Se não tem pauta, para que tem anotação? Como eu tenho algumas anotações e falou sobre o Festival do Moscatel, por acaso eu tenho uma anotação do Festival do Moscatel. Eu sou visual, eu preciso ter alguma coisa para ler porque eu sou bancário, né? Mas eu também sou. Assim quer puxar um assunto aí, Elcio, você vamos com um assunto que temos numa ordem eu aqui. acho que essa mesa aqui, já tão cedo, nós não vamos conseguir reunir de novo, a série
Não Tá sei. mais porque fora do hoje, que aqui em porque hoje vai dar um Paulo. quebra-pau e ninguém volta mais. Não, É. por mim pode ser toda semana, né? Mas assim, ó, eu até mandei agora há pouco pelo Face uma homenagem que eu fiz ao Anselmo e, lógico, uma crítica indireta quando a primeira entrevista dele emocionado na Rádio Espaço, foi logo no primeiro dia, e ele disse que depois de 33 anos o PT finalmente chegava ao poder na cidade, né? Anselmo, eu gostaria de fazer uma pergunta direto para ti. Você chegou nos 45 do segundo tempo, antes da eleição, e eu tenho certeza que você já estava participando antes, né? Porque a gente sabe que da tua importância no PT na cidade. Eu acho que tu ainda é o número 1 do PT na cidade. Isso é uma gentileza muito... Não é. Isso é um reconhecimento. E a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. Essas promessas todas que o Clayton fez, tu participou desse plano de governo, essa emoção que tu disse que tinha no começo, tu ainda repete a emoção do PT estar no poder? E uma coisa assim, mais assim, que é uma dúvida que todo mundo quer saber. Se o Clayton é do PT, por que ele entrou no PDT? Isso fez parte da tua estratégia de campanha? Porque, veja bem, se o Clayton é PDT e teve 2 secretarias e o PT conseguiu botar 5 secretarias no início, o governo é do PT, né? Então, isso tudo foi uma estratégia, isso foi indo ao decorrer. O que tu tem para esclarecer para nós? Eu acho que essa pauta está um pouco Mister? superada, né? Assim, Não. Mas de qualquer sorte, Não. bom que se diga o seguinte. Eu conheci o Clayton, ele já estava afiliado no PDT, então numa festa aqui no restaurante Caminho do Trem. Eu cheguei, já havia encerrado inclusive o prazo para filiações partidárias que habilitasse qualquer cidadão a se candidatar. Eu conheci o Clayton, portanto, depois de ele estar já afiliado no PDT, não o conheci antes. Fiquei surpreso, né, com a postura do Clayton. Acho que o Clayton fez uma bela campanha. O Clayton está afiliado no PDT, é trabalhista, não tem nenhuma dúvida de que, se ele quisesse ter feito a opção pelo PT, eu acho que eu teria feito. Eu, particularmente, critiquei meus companheiros por não terem trabalhado o Clayton para se filiar no Mas PT. não precisou, ele botou 5 secretarias do PT, né? Mas veja bem, eu acho que aí é uma questão da negociação. Eu tive a possibilidade de conduzir o processo de construção do secretariado, né? Ficou acordado desde o início que o PT teria a mesma presença do que os demais partidos, porque o PT abdicou da candidatura a vice para facilitar a composição dos partidos. Alguém tinha que fazer essa concessão, porque na eleição anterior esse erro foi cometido e a teimosia do PT e do PDT impediu a participação do PSB. Fui crítico àquela atitude e a prova de que eu estava correto é que a soma dos votos da oposição foi maior do que a votação obtida pelo candidato vitorioso à época, que foi o Vareta. Este erro a gente não podia repetir novamente. O PT abdicou da candidatura a vice e, por conta disso, o tratamento dado ao PT foi igualitário aos demais. Não há nenhuma elucubração, nenhum corredor escuso foi frequentado para construir um partido que tivesse maior ou menor presença no governo. Foi só um reconhecimento pela grandeza política que o PT teve e, por conta disso, teve a mesma presença. Modéstia à parte, né? Isso é muita modéstia tua, Sérgio. Não é modéstia. Saúde, educação, indústria, comércio, habitação e planejamento, que todos consideraram o primeiro-ministro. Para você ter uma ideia, educação e saúde ninguém queria. Nem o nosso partido queria. Aí o PT pegou. A educação e a saúde ninguém queria. A saúde, especialmente, ninguém queria. A Glória queria antes da eleição. Bom, mas veja bem. O Cláudio disse, não, vou botar um técnico. Essa discussão, é uma discussão vencida. Porque no momento não, nada pode ser vencido. Não, na hora de discutir o secretariado, isso está registrado por quem quer que você queira consultar, daquele grupo que foi o Conselho Político à época. Ninguém queria saúde, todo mundo rejeitava a saúde. Eu acho que mais do que... Contrariamente à minha leitura. Mais do que saber se é do PT, se é do PDT, se é dos partidos coligados, enfim, PSB,
E se nós formos falar, vamos pegar o PSB com agricultura e obras, é muito melhor do que as outras que estão aí. Né? Mas então o PSB tem uma grande fatia da administração, inclusive do bolo financeiro. Deixa eu até fazer uma observação a respeito da opção do PSB. O PSB, quando optou por essas duas secretarias, abdicou de uma exatamente para ficar com obras e agricultura. Porque é pesada. Porque é o peso político, inclusive. Você que esteve à testa de obra sabe da importância. Agora, mesmo sem ter passado ou não ter passado isso, o que chama a atenção dos eleitores aí fora e nossa, como partidos agora de oposição, é que o prefeito é quem escolhe os secretários, se foi ele ou se não foi ele, deveria ter sido ele. Se foi ou não foi, aí é méritos ou não dele. Mas, enfim, o que a gente quer dizer aqui é que na campanha, aquela palavra que o Glacier disse agora, que seriam os técnicos, né? E a gente nota nas secretarias, talvez por não quererem assumir algumas secretarias, que não foi exatamente os técnicos dentro das secretarias, foram os políticos dentro da secretaria. Então, não existem, por exemplo, lá na Secretaria de Obras, o qual eu passei, não é uma secretaria que tem um engenheiro. Lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico não é um grande empresário. Lá na Secretaria da Saúde tem um médico. Tudo bem, tem um médico. Na Secretaria de Educação, agora tem uma professora. No início, tinha uma doutorada, mas não doutorada na questão do ensino fundamental nos colégios. Na agricultura, tem uma pessoa que trabalhou pouco na agricultura, mas não é um agrônomo. Habitação? Na habitação, não é nem uma pessoa que trabalhou com uma imobiliária, com grande habitação. Ação social? Então, a ação social não é uma pessoa formada em os técnicos é só na saúde. Então, não existem os técnicos nas secretarias. E não quero dizer se está errado ou não está errado, ter dito que é colocar técnicos. Porque quando nós estávamos no governo, nós não tínhamos os técnicos, nós tínhamos os políticos. E os políticos têm que fazer com que os técnicos trabalhem. Na minha opinião, montagem do governo é assim que se faz. Só que não se fez aquilo que se disse. Então, essa parte isso ficou promessa na campanha. Eu acho que essa discussão não deve ser feita comigo, com todo respeito. Não, você vai discutir. Não cabe. Até quer complementar com o Anselmo não está aqui para defender. Exatamente. Não cabe a mim fazer essa discussão. Agora, eu partilho. Só se o Anselmo é o culpado de tudo isso. Sim, de repente sou. Não, ele era o primeiro-ministro. Ele Ele que arquitetou isso aí. Não era o primeiro-ministro? Por favor, eu acho que a gente precisa se respeitar. Não, mas isso não se respeita. É um dito popular no dia a dia. Mas o dito popular tem tanta calúnia que corre pela rua, tanta acusação. Se a gente for se amparar nelas, a gente vai estar destratando 99% da cidade. Eu acho que a gente tem que ter respeito pela história e pela trajetória de cada um, para que a gente possa tratar com seriedade. O primeiro-ministro uma ofensa? Mas da forma como sempre foi colocado, é extremamente pejorativo. Não vejo. É pejorativo porque não existe a figura do primeiro-ministro. Eu fui chefe de gabinete um período e fui secretário de planejamento no outro, e apenas isso e não mais do que isso. Mas eu quero dizer que partilho, viu, o Arielson, eu partilho dessa ideia de que quem tem que dar o norte para a gestão, quem tem que dar o norte para um programa de governo é a política. Os técnicos, eles têm que executar aquilo que o teu programa de governo prevê. É isso. Não que um técnico não possa ser secretário. Até se é possível compatibilizar a técnica com a política, melhor. Mas o objetivo de um governo é executar o seu programa. Para isso ele tem que ter um agente político de qualidade que possa usar a sua equipe técnica para executar aquele programa. É isso. Anselmo, tem um toquezinho aqui rapidinho, embora também tenha relação com a administração, mas vamos repetir. O Anselmo foi convidado aqui para te falar de futebol. Semana que vem eu vou lá só de Brasil. Depois dá uma manchete, o que tu tá... Ótimo, vou dar sim. Para o pessoal já saber aí. Mas, Arielson, um papo que pintou hoje, que não sei se já foi pedido pelos vereadores ou vai ser pela oposição, números de horas extras e diárias. Está preocupando a oposição? Esse assunto não pintou conforme divulgaram o que está pintando aí? Bom, número de horas extras, eu tenho que falar que a gente foi alvo de críticas duras durante a eleição sobre a questão das horas extras.
E o que se vê agora é que as horas extras elas continuam tendo, e inclusive com informações de 180 horas de um funcionário. E eu, no momento em que foi me dito isso, eu disse, olha, se for um funcionário na saúde, um motorista, por exemplo, eu acho que até dá para fazer. Né? Porque ele às vezes não começa às 7, começa às 11, daí todas essas horas aí ele acaba saindo antes ainda das 7, ele acaba fazendo algumas horas no final de semana, então tem alguns que trabalham como vigilante no final de semana, tem como fazer as horas extras. Claro que não pode ser uma quantidade grande, nós não fizemos esse pedido de informação Mas ainda. não existe um limite de 2 horas por dia para o motorista? Não, nós não fizemos o pedido de informação ainda. Existem limites de horas extras, sim. Nesse caso ele fez 7,22 horas por dia. Num cálculo de como se fosse 25 dias, né? Porque 180 dividir por 25 que dias na verdade 7, no sábado e no domingo pode ser trabalhado, de repente, e ter feito 10 horas. Mas eu não estou aqui, não sou eu que tenho que não defender. Tá defendendo. Eles têm que defender, né? Eu tenho que defender as minhas lá, que estão lá no Ministério Público. E aproveitando que isso, tu é a favor da CPI das horas extras agora? Não é? Eu acho que CPI é meramente política. Primeiro tem que ter informações na minha mão. E se as pessoas tivessem, como a própria presidente da Câmara falou numa entrevista aqui da Rádio Espaço, quando ela estava como prefeita, ela ligou defendendo as 180 horas achando e normal. disse assim, agora eu fui a fundo. Na época que denunciou nós, ou não foi ela que denunciou, mas na época que falaram isso, depois na Câmara também teve esse papo todo, aí não foram a fundo. Se tivessem ido a fundo, então iam ver que estava certo. Quer dizer, uma pessoa que trabalhou até às 5 horas da tarde, ele tinha trabalhado mais de 20 dias das férias dele e foi pago as 2 horas, e é o único funcionário que foi filmado, que inclusive o guarda disse que não tinha batido o cartão dele, e ele estava lá até às 10 horas da noite, ele foi para uma sindicância dentro da prefeitura. Acho que tem que ser feita uma sindicância, se é que tenha realmente o problema. Esses casos isolados que acontecem e que tem realmente as explicações, eu não vejo a necessidade de uma CPI. Mas não é uma obrigação do vereador, Elielson, fazer a CPI? Não, é uma obrigação se eu achar que está errado. Se eu não achar que está errado, eu não preciso fazer. Não, mas CPI, tu acha que não está errado? Este motorista, funcionário, eu acho que ele pode ter feito essas horas. Mas tu acha que está certo? 15 horas no... Se ele fez essas horas, o único problema que eu vejo aí é ele ter... o estado dele, como é que está, né? Eu não andaria para com transportar, ele. inclusive, pessoas, né? Eu não andaria com Então ele. é meio complicado realmente fazer todas essas horas durante o dia. dias, né? Mas há condições de fazer as horas, isso que eu estou dizendo. Ele teve condições E de as fazer. diárias, Elielson? As diárias, eu vi muito falar sobre o prefeito viajando, que nem eles diziam lá, viajando Henrique Cardoso, né? E Agora é viajando Clayton mas o Gonçalves. prefeito tem viajado bastante, mas quando volta tem dado grandes notícias a Farroupilha, só não tem dado resultados, mas grandes notícias tem dado. Então só precisa saber agora se tudo isso vai dar resultado. O que nós não estamos vendo são resultados. O que se ouve muito é o orçamento era bom, mas agora 30 milhões é do fundo, daí já reduziu bastante, não vai cumprir porque os empréstimos não vão entrar esse ano, ou todo o dinheiro. Por exemplo, ontem foi assinado 4 milhões e 200 mil de um projeto do PAC 2, que foi uma carta consulta feita no governo passado, aprovado não, foi dado positivo no governo passado. No final do ano, o Anselmo está aqui, sabe que nós fizemos um projeto em conjunto, a administração passada com essa administração, em algumas ruas para se fazer asfaltamento ou calçamento, enfim, pavimentação de ruas, que se não vier esse ano são 4 milhões a menos. E isso foi aumentado no orçamento também. Então, o que precisa é que todas essas viagens deem resultados. Eu não sou contra viagem de ninguém, desde que dê resultado. Agora, as diárias, por exemplo, eu fiquei 3 mandatos como secretário. Eu, se forem olhar lá, devo ter pego 2 diárias, inclusive com divulgação, quando era na minha época da FENAQUIV, né? Eu nunca nós tivemos A Câmara não pediu nada de... Não fizemos nem pedido. Eu só queria esclarecer uma questão sobre os 4 milhões e 200, viu, Elielson? Então a memória vai nos ajudar. Nós tivemos que buscar uma equipe alternativa, nós que tínhamos um novo governo, para executar o projeto básico, porque a prefeitura o governo anterior, dito por você e pelo Bareta, declararam, por isso nós buscamos uma equipe alternativa para executar o projeto básico, porque o governo anterior disse que não tinha condições de executá-lo.
Nós, inclusive, tivemos que ir à Caixa Econômica Federal de Caxias do Sul, tentar uma prorrogação de prazo, como não há no PAC essa possibilidade, fomos acompanhados do prefeito. Aliás, a audiência, quem pediu foi o prefeito, por solicitação nossa. Foi esse projeto que estava engavetado, esse projeto estava engavetado. Não estava engavetado. Vamos ser sinceros aqui. A expressão foi que estava engavetado. Não estava engavetado o projeto. Mas o projeto não teria sido executado se nós não tivéssemos Mas então, aí nós vamos discutir então agora a questão da administração. O projeto foi uma carta consulta feita em 2012, que nem se tinha ideia de que essa carta consulta viria, não era um projeto engavetado. Tanto é que quando saiu a carta consulta, aprovada a carta consulta, nós pegamos a administração que foi eleita, chamamos vocês e dissemos assim: nós temos uma liberação de um valor de 4.200.000 e precisamos fazer os projetos. Vocês têm um corpo técnico e vão trabalhar na prefeitura para fazer esse projeto e dar acompanhamento. Tanto é que agora nós estamos no mês 11, digamos, e veio agora o valor. Está sendo liberado agora, um ano depois, então ficou engavetado também. Digamos que foi o contrário. De qualquer sorte, você chamar o governo eleito e pedir para que ele arrume equipe técnica para executar um projeto é uma coisa muito esdrúxula. Não há nenhuma dúvida, nós não vamos falsear com a história. Nós tínhamos uma Esse projeto foi executado porque nós tivemos que procurar, e aqui posso até declarar, sim, aqui, foi contratado agora, inclusive. Foi o meu amigo engenheiro, arquiteto Edson Marchiori, que nós tivemos que procurar para resolver essa questão, porque senão nós não teríamos o projeto aprovado pela Caixa. E agora falando nisso aqui agora, nós tivemos inclusive que mudar as ruas, porque nós não imaginávamos que ia sair no final do ano passado esta carta consulta aprovada. Neste ano agora, e nós achávamos estranho, né? O Edson Marchioro, a arquitetura, ajudar no final do ano, eles estavam ali, foi bom, até porque saiu e agora veio a comprovação dos resultados. Mas agora veio então, neste ano, foi assinado ontem também, foi feita uma licitação, assinando o contrato com a empresa vencedora Edson Marchioro Arquitetura, Urbanismo, Engenharia e Consultoria para a revisão da legislação do uso de ocupação de solo através do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e ambiental, regulamentação do estudo de impacto de vizinhança, esta é a licitação. EIV, que é a regulamentação também dos planos setoriais das sedes distritais, do Código de Edificações, da Lei de Parcelamento do Solo, do Código de Postura, do Plano Municipal do Turismo, do Plano Municipal da Urbanização e do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. E os técnicos da prefeitura vão fazer o quê? A Secretaria do Planejamento vai fazer o quê? A Secretaria do Planejamento, com os técnicos, tem que fazer o que está aqui. E não contratar uma empresa para fazer esse tipo de serviço. Quer dizer, se fez uma secretaria... Então eu pergunto, por que em todos os governos anteriores do qual você participou, isso não foi executado com os técnicos que estavam lá? Mas foi executado com os técnicos que estavam lá. O plano diretor foi feito com os técnicos que estavam lá. Teve uma universidade que veio aqui Esses serviços não significa que eles serão executados todos de uma única vez. Bom, não, e o serviço foi licitado. E cá para nós, vamos ser sinceros, Arias. A estrutura da prefeitura de Farroupilha, para bem da verdade, quadros técnicos próprios são exíguos, são muito poucos. E o pior, a estrutura da prefeitura de Farroupilha... Isso foi reformulado, né, Sérgio, no começo, né? Não resolveram ainda na prefeitura agora? Não, o espaço físico não abriga nem sequer Mas foi alugado, tem maus aluguéis aí na prefeitura. Mas obviamente que precisa alugar. Precisa alugar sim. Por que não funciona? O espaço alugado é absolutamente correto sob o ponto de vista de uma administração que tem que funcionar adequadamente para prestar um bom serviço para o cidadão. É lastimável a gente ver, como via no passado, cidadãos colocados na calçada e no passeio, na Secretaria da Saúde, onde a pessoa chega, portanto, adoentada, colocada às intempéries do ano, né, sem nenhum tipo de acomodação. Eu só estou citando aqui a Secretaria de Saúde porque me parecia uma aberração o espaço onde estavam sendo atendidos os cidadãos de Farroupilha que precisavam. Agora vai ter 100 salas, aí vai sobrar espaço. Não vai sobrar, não. Para aqueles que falavam que os aluguéis eram muito caros, que nós tínhamos que diminuir a quantidade de aluguéis. Deixa eu terminar. Para isso nós vamos extinguir os outros aluguéis. Vamos ver. Depois nós vamos fazer um pedido de informação para ver quanto tinha de aluguel antes e quanto tem agora. Mas vamos ver qualidade de serviço, né? O que era dito na campanha, nunca se falava em qualidade de serviço. Na campanha se falava o seguinte: existia muito aluguel,
tinha muita gente, muito aluguel pago, e com esse dinheiro que sobraria dos aluguéis, nós poderíamos fazer investimentos para a sociedade. Caro, Eu quero ver quanto vai caríssimo. sobrar dos O aluguéis. aluguel que a prefeitura pagava era muito caro, Vamos ver. muito caro para o tipo de qualidade de serviço que era prestado. Nós vamos intervalo Como rapidão muda, aí, senhores. Só um detalhe, isso para quem pega na corrida, porque para não deixar mal entendido aí. O Anselmo falava, e até citou meu amigo Paulo Marchioro, aí de repente o Arielson leu uma nota que o Marchioro ganhou, vai trabalhar para a prefeitura. Mas foi licitação. Foi né? licitação, Isso é por problema favor. nenhum. Isso eu não contestei nada Por favor. da licitação. Só que faltava. Ainda. Gili, só fala, isso ia salutar? Você Ainda, essa é boa. como engenheiro? Sim, eu diria assim que com a estrutura de profissional dos setores técnicos que tem a prefeitura, mesmo com a criação da Secretaria de Planejamento, não existe, pelo que se viu nesses 4 anos, desde a implantação do novo plano diretor, que os técnicos da prefeitura tenham condições de fazer Não isso dão tudo que tem que conta. ser feito. Mal se sabe que eles conseguem fazer o trabalho Por favor, do dia a dia. por favor. E o que se observou? Que com a reestruturação, para que o meu setor funcionasse, foram recontratados todos os técnicos Estavam antes. que na verdade com a troca de administração houve vacância desses cargos. E agora voltou no setor de aprovação de projetos, da onde eu tenho uma militância mais apertada. Voltou o Vinícius, voltou a Patrícia Felicete, voltou a Solange Trois, voltou a turma que atuava na administração anterior. Por quê? Porque esses profissionais, como eles destinam um turno da manhã, que me ajuda a secretária, 20 horas, Não dão não dão conta. Então, óbvio nós que não temos dão uma conta. demanda. Isso nós sabíamos. Isso é. Quem dizia que não dá, Ah, que não era assim, era outros. é que na verdade talvez se quis estabelecer um discurso de reestruturação do setor, quando na verdade já havia demanda de profissionais no setor. Agora, esse trabalho que vem fora, que vem de profissionais de fora, não me parece ser ruim, embora, porque isso tira do jugo dos profissionais que militam na área qualquer tipo de coisa, como já fomos acusados de raposa cuidando de galinheiro. Exatamente. E o que vai acontecer? Esse colega já transmitiu ao então atual secretário do planejamento, meu colega David, ele disse: "Tchê, quem conhece essa cidade é vocês. Eu vou entrar com a parte teórica e vocês vão me ajudar com a entidade de vocês, com os setores técnicos." E hoje mesmo ele me disse, encontrei ele no corredor, ele disse: "Olha, hoje mesmo já constituímos uma equipe que vai atuar, vamos dizer assim, que vai dar o parecer do ponto de vista do poder público. A nossa entidade vai dar parecer, a sociedade vai ser, já vamos convocar a primeira audiência." É assim que tem que ser feito. Plano diretor é coisas que se discutem permanentemente. Não existe um plano tá diretor engessado, né? engessado. Quem critica E nem tá tudo errado, né? Nem tá tudo errado. Nem Quem tá tudo errado. quem critica as Como era alterações... Aliás, eu acho que você tem que sair da disputa do palanque para a gente começar a trabalhar uma perspectiva de uma cidade que esteja sendo pensada por todos. Nós temos que Senão cobrar as as promessas, né? Mas não, é natural que se cobre Como promessa. Agora o técnicos da discurso está superado, gente. Não. Farroupilha está precisando avançar na organização da mobilidade urbana, na estrutura Isso que física, a gente sabe, no plano diretor. Eu sei, mas é assim, se ninguém tomar uma atitude no sentido de ultrapassar essa barreira, como o Gili disse, não adianta. A estrutura da prefeitura ela é muito enxuta para atender todas essas demandas. Esse é discurso para botar mais companheiros nos cargos. O que eu queria te perguntar é o seguinte. Depois do Mas comercial, eu não vou então, responder mais pelo governo. Você vai me perdoar, mas eu não estou aqui representando o governo. Não, mas- eu não respondo mais pelo governo. Não, mas tá certo, nós Rogério? queremos te Depois do perguntar comercial, pelo Mas eu não perguntei nada. Quem Eu comentou não vou vou responder responder. pelo governo. Vocês peguem e Sérgio, uma discutam pergunta do do governo. ouvinte aí, só para deixar perguntei, mal né? entendido, porque o pessoal de repente também queria perguntar para o Anselmo se nesses 12 anos, os cidadãos de Farroupilha, 12 anos que passaram, nunca foram bem atendidos pelos funcionários públicos. Farroupilha não cresceu nos últimos 12 anos? Cresceu. Eu sou daqueles que reconhecem todos os governos. Não tem essa história de só eu sei fazer, de só eu faço direito, de só eu desenvolvi a cidade, de só eu vou construir Farroupilha.